Olá, eu me chamo Abigail Gonçalves da Silva, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, da Universidade Federal do Acre. Este é um trabalho da disciplina Atividade Física em Saúde, a qual é ministrada pelo professor Dr. Miguel Bortolini, o qual também é coordenador do nosso mestrado. Bom, o título do artigo ao qual fiquei responsável é o treinamento físico de longo prazo, melhora a memória em homens de meia idade e modula os níveis periféricos de BDNF e de catepsina B. O fator de impacto é 3,99, a qualis é 1:1. Bom, como já é de conhecimento da maioria das pessoas, o exercício físico ele promove vários benefícios no nosso corpo, né? Desde o sistema cardiovascular e especificamente aqui neste artigo, até o nosso sistema nervoso central. Bom, o exercício físico através do BDNF e da catepsina B, né, que são os moduladores, né, do sistema nervoso central, ele vai ajudar na neurogênese, na angiogênese e na sinaptogênese. Bom, a neurogênese é a formação, né, de novos neurônios, a angiogênese de novos capilares, veias e vasos sanguíneos, e a sinaptogênese é as transmissões, né, que ocorrem entre os neurônios. Então, o exercício físico ele está intimamente ligado, né, através do BDNF, da catepsina B, né, no desenvolvimento, na maturação, na preservação do nosso sistema nervoso central. Bom, o BDNF ele pode ser sintetizado em vários órgãos do nosso corpo, dentre eles o músculo esquelético, né, o fígado, as células adiposas, células endoteliais, células imunológicas e no nosso cérebro, né? No nosso cérebro acontece ali 75% da síntese de BDNF. O BDNF ele aumenta de 2 a 3 vezes após o exercício agudo, né? Então, o aumento da concentração desse BDNF ele vai estar relacionado ao aumento também no tamanho do hipocampo. Então, consequentemente, se o meu hipocampo ele aumenta, eu tenho uma melhora da minha memória espacial, né, e do aprendizado, ou seja, minha memória de curto prazo e da memória também de longo prazo. Bom, esse BDNF ele aumenta em exercícios agudos, né? E ele diminui em exercício crônico, ou seja, se eu mantenho uma atividade física linear, uma atividade física constante, o meu BDNF ele vai estar em níveis, né, adequados. Porém, quando eu diminuo a minha atividade física, esse nível do BDNF ele tende a diminuir. Por isso que ele está presente em agudos e não em exercícios crônicos. Então, eu tenho que manter uma constância, né, nessa atividade física. Já a catepsina B, ela é induzida também através do exercício físico, né? O exercício físico ela vai induzir a catepsina B, né? A produção da catepsina B no plasma, né? No hipocampo e no músculo gastrocnêmio. A catepsina B, ela é uma miocina, né? E ela também tem várias funções no nosso organismo, dentre elas, atividade anti-amiloidogênica, ela está com asterísticozinho porque há estudos, né, que têm controvérsias quanto a essa atividade, porém, outros estudos já confirmam que ela tem sim uma atividade preventiva, né, na doença de Alzheimer. Ela está também relacionada à sobrevida, né, dos neurônios, ativação lisossomal neuroprotetora e também indução de duplecortina e do BDNF, ou seja, a catepsina B também ela está relacionada, né, diretamente à produção do BDNF e ambos estão, né, ligados ali no desenvolvimento e na proteção do sistema nervoso central. A catepsina B ela é aumentada também à medida que nós fazemos atividade física. E ela é uma miocina capaz de cruzar a barreira hematoencefálica, né, para dessa forma mediar assim a produção do BDNF. Durante o envelhecimento, é normal haver um declínio, né, do nosso tecido cerebral, que também é acompanhado por uma diminuição do aprendizado, memória e neurogênese hipocampal. O exercício físico ele pode mitigar ou então diminuir essas percas relacionadas à idade, né, através da catepsina B e do BDNF. Normalmente, né, já há estudos
sobre os efeitos positivos, né, do treinamento físico, da atividade física, em tarefas de memória e de função cognitivas com comprometimento cognitivo leve. Porém, não há tantos estudos assim quando há, né, algum envelhecimento patológico. Então, no entanto, né, de acordo com isto, o objetivo, né, do trabalho desses autores foi avaliar o treinamento físico de longa duração, né, na memória e nos marcadores periféricos relacionados à função cognitiva e ao estresse oxidativo em indivíduos saudáveis de meia idade. E para eles chegarem nesses objetivos, né, eles estipularam alguns métodos. Eles separaram 86 homens saudáveis, né? E esses 86 homens foram divididos em 4 grupos, sendo eles jovens sedentários, né? Esses jovens sedentários eram compostos por 21 indivíduos, da idade entre 17 a 25 anos. Jovens treinados, eram compostos de 16 indivíduos, de 18 a 25 anos. Adultos de meia idade sedentários, de 47 a 67 anos. E adultos de meia idade treinados, né, de 47 também a 68 anos. Bom, os jovens, né, os jovens que treinavam, geralmente as atividades deles incluíam tênis, corrida, futebol. Já os adultos treinados, né, adultos de meia idade, eles praticavam rugby, né, e todos os adultos treinados praticavam rugby de 15 a 35 anos, mais ou menos. Aqui tem uma tabela de como, né, das características desses participantes. Da idade deles, né, aqui temos os quatro, né, os jovens sedentários, jovens treinados, os adultos sedentários, adultos treinados, a média das idades, a média dos quilos, né, a média das alturas, do IMC, das horas semanais de exercício, né, aqui eu até circulei que os jovens treinados praticavam de 9,3 horas de padrão de 3,8 e os adultos de 5,1, mais ou menos. A escolaridade deles foi escolhido mais ou menos parecido, eles não escolheram tanta diferença na escolaridade, né, de acordo com a faixa etária, claro. O fumo, né, que eu achei interessante, circulei também, que os jovens treinados, nenhum jovem fumava, né. E aqui também a glicemia, né, que eles não apresentavam, né, índice de hiperglicemia. Tá. A amostragem, né, da coleta sanguínea, né, para eles determinarem esses moduladores foi feita da seguinte forma. Foi o BDNF periférico, né, coletado a partir do soro, a catepsina B coletada do plasma, medida através do kit ELISA, né, através das instruções do fabricante. A peroxidação lipídica plasmática ela foi medida também, né, através do método cromatométrico. E a carbonilação de proteínas foi utilizado o kit Oxyblot. Bom, as amostras sanguíneas foram venosas, né, coletadas em jejum das 8 às 10 da manhã em tubos com EDTA para plasma e tubos secos para soro, e foram armazenadas a menos 80 graus Celsius. Bom, já para a avaliação neuropsicológica, todos os voluntários de meia idade foram sujeitos aos testes, né, e foram avaliados quanto a atenção e velocidade psicomotora, funções executivas, níveis de inteligência pré-mórbida, né, memória de trabalho espacial, processamento de informação visual rápida e aprendizagem. Bom, estes testes, eles foram feitos, né, através de um neuropsicólogo, né, com o auxílio de uma enfermeira. Na análise estatística, eles utilizaram o software SPSS versão 21 e os resultados foram apresentados como médias e de desvio padrão. O Shapiro-Wilk foi utilizado para distribuição normal, o Levine para homogeneidade, a nova de duas vias para correlação, né? O post-hoc de Ben-Forham, o post-hoc para a diferença das médias, a correlação de Pearson para distribuição normal e a correlação de Spearman para distribuição anormal. Os resultados.
as características do sujeito, como eu já falei, né? Eles apresentaram uma tabela com as idades, apresentando a média de cada grupo, né? A média dos quilos, né? Dos indivíduos de cada grupo, a altura em metros, né? O IMC, as horas semanais de exercício, a escolaridade, os hábitos de tabagismo, né? Quem nunca fumou, quem fumou alguma vez, ou então quem continua fumando, e hiperglicemia. Como eu já falei lá no início, né? Aqui eu destaquei algumas coisas, entre elas as horas semanais de exercício físico dos jovens e dos adultos treinados. Bom, continuando nos resultados, o treinamento físico de longo prazo está associado a maior função de memória em jogadores de rugby de meia idade. Bom, o que é o rugby, né? O rugby é aquele jogo com aquela bola oval. Não sei se vocês já viram, mas ele é mais comum nos Estados Unidos, né? Então, todos os jogadores de meia idade, eles eram praticantes desse exercício há muito tempo. Então, foi avaliado, né, através do FCSRT. É um teste neuropsicológico que vai medir o aprendizado verbal e a memória desses indivíduos. Ele funciona da seguinte forma, né? Ele tem o teste de evocação livre imediata, tem o teste de evocação retardada e com indicação. Bom, o livre, imediata livre, é quando, por exemplo, eu falo certas palavras, né, para esses indivíduos e depois eles automaticamente já repetem sem uma indicação. Por exemplo, maçã, bolsa, banana. Aí, com indicação já seria assim, fruta. Aí eles associam, falam banana. Então, o teste mais ou menos avalia essa questão. Bom, a média de desvio padrão do número de palavras no teste de evocação livre imediata e no teste de evocação total imediata com indicação. Bom, a gente tem aqui na livre imediata, né? Uma média dos adultos jovens, né? Treinados e dos sedentários. Esse preto é dos treinados e sedentários, é esse em branco. Esse daqui é da evocação livre imediata. Então, como vocês podem ver no teste de evocação livre imediata, que é aqueles que eles não precisam de indicação, né, da pessoa que está testando, os treinados estão melhores, né? E aqui com indicação, né? Também os jovens ou os de meia idade estão melhores. Continuando, a correlação entre horas semanais de exercício e número de palavras do teste de evocação livre imediata e teste de evocação total imediata com indicação. Aqui eles fizeram a correlação já das horas semanais de exercício dos atletas, né? E dos jovens também. Aqui a gente tem um livre, né? Da evocação imediata livre, uma correlação positiva, né? E aqui também uma correlação positiva da evocação imediata com indicação também. Então, ambos tiveram correlação positiva com as horas semanais de exercício. O treinamento físico de longo prazo reduz a peroxidação lipídica plasmática em grupos treinados de jovens de meia idade, de jovens e de meia idade. Já foi demonstrado, né, que o treinamento físico ele induz a defesa antioxidante, né, revertendo o quadro de estresse oxidativo, não apenas no músculo esquelético, mas também no sangue e até mesmo no cérebro, o que confere, né, aos indivíduos então treinados uma proteção contra o dano oxidativo. Aqui a gente tem um gráfico, né, do dano oxidativo em indivíduos jovens e de meia idade. Aqui é a carbonilação de proteínas nos jovens, né, treinados e nos sedentários, e nos adultos de meia idade, treinados e sedentários. Bom, gente, só lembrando que a carbonilação de proteínas ela é um indicativo, né, de dano oxidativo. Continuando, aqui já tem o meloaldeído, né, que também é um indicador de estresse oxidativo em jovens e nos
adultos sedentários e nos treinados. Como vocês podem ver, os jovens, eles estão maiores, né, no caso MDA, nos jovens sedentários e nos adultos sedentários. O BDNF em repouso nos grupos jovens sedentários e treinados e adultos de meia idade, no caso, sedentários e treinados também. Aqui no caso a gente vai ter o BDNF em jovens e adultos. Não sei se vocês percebem, mas os adultos de meia idade, né, eles têm mais BDNF em repouso, né, nesse caso em repouso, do que os jovens. Não é aquele BDNF circulante, né, sim em repouso. O circulante, como eu já falei lá no início, ele sempre vai estar presente se a gente tiver uma atividade física, como pode dizer assim, constante, né? Então, ele sempre vai estar, assim, no nível adequado. Se a gente para, ele diminui também. E aqui a gente já tem uma correlação do BDNF nas horas de exercício, né? Uma relação das horas de exercício com o BDNF nos grupos jovens e nos grupos de meia idade. E é uma correlação inversa. Sim, é uma correlação inversa. A maioria dos artigos diz mesmo sobre esta correlação inversa das horas de exercício físico e do BDNF, né? Como eu falei, o exercício físico, ele aumenta em exercícios agudos, né? Se eu pratico hoje, meu BDNF aumenta hoje, né? Porém, em exercícios crônicos, ele diminui. Então, por isso, essa correlação inversa, tanto no grupo jovens quanto nos grupos de meia idade. Aqui é uma correlação inversa dos níveis séricos de BDNF e as horas semanais de exercício. Já falei. A correlação de níveis séricos de repouso de BDNF em indivíduos jovens e de meia idade. Aqui já é o BDNF e o meloaldeído, né? Uma correlação entre os dois, tanto nos grupos de meia idade treinado, quanto nos grupos sedentários, né? Continuando. Níveis plasmáticos de catepsina B, né? Nos adultos e nos adultos de meia idade e nos jovens, né? Aqui temos os sedentários e os treinados. Os níveis plasmáticos estão maiores, no caso aqui, nos sedentários, né? E a correlação entre horas semanais de exercício físico e níveis plasmáticos em repouso de catepsina B. No caso, agora a gente tem a catepsina B, né, com a correlação inversa também das horas semanais, né? Então, nas horas semanais, então, nesse caso também a gente tem uma correlação inversa, tanto do BDNF quanto da catepsina B em relação às horas semanais de exercício. A discussão. Bom, o Alzheimer, né, dentre várias formas de prevenção dessa patologia que acompanha principalmente a população mais idosa, no caso, eles estão enfatizando a prevenção pré-sintomática, ou seja, quando a gente está, como pode dizer, perto, mais próximo, assim, no caso de desenvolver a patologia, né, porque daí ela pode ser diagnosticada, né, através até do FCST, que é aquele teste que eu tinha falado com vocês. Ele diagnostica a demência até 5 anos antes de aparecer. Então, a prevenção do Alzheimer se dá através, né, na doença pré-sintomática, na fase pré-demencial e em estados de riscos. Então, voltando a falar agora do exercício a longo prazo, né? O exercício a longo prazo, ele retarda o início da perda da memória fisiológica, né, através da modulação do BDNF, catepsina B e cognição. O BDNF aumenta, né, o BDNF agudo na meia-idade, o agudo, não o crônico, tá, gente? E a diminuição da catepsina B na meia-idade e nos jovens. O FCS
SRT, como eu já havia comentado, ele vai medir o aprendizado verbal e a memória. E nos resultados, né, obtidos no estudo desses autores, nos indivíduos de meia idade, obteve melhor desempenho, né, no teste de recordação livre imediata, né, e melhor desempenho nos testes de recordação imediata com indicação. Outro fator interessante também, né, que já foi até comentado, a diminuição do BDNF, de catepecina B na meia-idade correlacionado com as horas de exercício. Bom, no momento que a pessoa ela está realizando alguma atividade física, ele também está utilizando o BDNF. O BDNF desses atletas, eles foram coletados menos de 24 horas, né, em torno de 24 horas após a atividade física. Então, talvez, né, pode ser que esteja diminuída nesses casos por conta disso, né, eles talvez usaram, né, os níveis séricos basais de BDNF na atividade física. Então, nesse caso, podemos especular que a sintonia fina da sinalização do BDNF, sugerida por seus níveis circulantes mais baixos, eles podem fornecer melhor neuroproteção em indivíduos fisicamente ativos quando comparados a controles sedentários, né? Esse é um dos resultados obtidos pelos autores. E como vocês podem ver, né, o BDNF e a catepecina B, eles seguem mais ou menos o mesmo ritmo, tanto para os jovens treinados, né, e também para os adultos treinados, né. E para finalizar, né, eles mediram os marcadores de dano oxidativo, que é a carbonilação de proteínas e o melondialdeído. Né? Os resultados é que os grupos treinados apresentaram níveis menores de peroxidação lipídica. Né? O estresse oxidativo está diretamente relacionado às doenças neurodegenerativas. Né? Então, a gente pode ver que aqui temos um resultado benéfico. Né? Os grupos treinados eles vão apresentar níveis menores, no caso, então, de peroxidação lipídica. E outra coisa interessante também, no próprio laboratório de pesquisa dos autores, eles chegaram, né, através de estudos, que o dano oxidativo ele não vai se correlacionar com a idade propriamente dita, principalmente na população geriátrica, mas sim com o estado de fragilidade da pessoa. Né, aquilo que o professor Miguel até comentou na última aula, que envelhecimento não é somente a idade, né? Ele vai muito das características físicas, fisiológicas, de como está a pessoa. Né? Às vezes a pessoa está bonita por fora, mas por dentro o organismo dela já está pior do que um idoso de 70, 80 anos. Né? Então isso levou eles a postularem a teoria da fragilidade dos radicais livres, que propõe que o dano oxidativo está associado à fragilidade e não à própria idade mesmo cronológica. Então, para concluir, o treinamento físico de longo prazo, ele melhora o desempenho da memória em jogadores de rugby, né, de meia idade do sexo masculino, e diminui os níveis periféricos de repouso das neutrofinas BDNF e catepsina B. O exercício físico também ele pode, então, mitigar, né, as perdas cerebrais relacionadas à idade por meio da modulação desses parâmetros de estresse oxidativo, né, que a gente até comentou. É a carbonilação lá de proteínas, né, e o melondeído, a catepsina B e os níveis circulantes do BDNF. E esses mecanismos neurais aprimorados de homeostase redox e sinalização de BDNF e de catepsina B. Então, os indivíduos de meia idade eles tiveram a resposta semelhante aos adultos jovens, e essas mudanças adaptativas ao treinamento físico de longo prazo, né? Então, os resultados dos autores, eles apoiam a eficácia de estratégias preventivas, como exercício físico, promovendo a manutenção, né, da memória com o passar do tempo. Isso é especialmente importante, principalmente para as doenças em que a perda da memória é o sintoma característico, né? O principal sintoma, como a doença de Alzheimer. Então é isso, gente. Resumindo, né, na análise neuropsicológica que eles fizeram nos indivíduos, mostrou uma significativa melhora da memória, né, por meio dos testes realizados
dos indivíduos de meia idade quando comparados os sedentários, né, e os treinados. Então, os treinados eles apresentaram um melhor desempenho. Eles também encontraram uma diminuição significativa dos níveis séricos de BDNF e de catepsina B plasmática nos grupos treinados, nos jovens e nos de meia idade, né? E os níveis de BDNF de catepsina B foram inversamente correlacionados com as horas semanais de exercício, tá? E também eles encontraram uma diminuição significativa no melondialdeído plasmático, né? O índice de peroxidação lipídica em indivíduos de meia idade e nos jovens treinados. E o impacto positivo do treinamento físico de longo prazo, retardando assim o início da perda de memória fisiológica. Então, resumindo o trabalho dos autores, é mais ou menos isso. Eu agradeço, né? Boa noite a todos e até a próxima.